Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná para você do 8º ano do ensino fundamental. Estamos aqui novamente, em definitivo, até que se prove o contrário, para trabalhar geografia com vocês do 8º ano. Antes do tema e objetivos da nossa aula, vamos aos recadinhos importantes para vocês. Primeiro recado importantíssimo, assista às aulas Paraná. Segundo, acesse o Google Classroom, realize as atividades testando seus conhecimentos e marque a sua presença. Terceiro, importantíssimo também, comunique-se com seus professores, tire suas dúvidas. E se por acaso você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue procurando sua escola e retirando o material impresso. Tema da nossa aula de hoje, setor primário da economia africana, extrativismo e agropecuária, a importância desse primeiro setor para o continente africano. Vamos ao objetivo da nossa aula, né? Vamos pegar o nosso rumo e vamos analisar a importância do extrativismo e da agropecuária na economia africana e compreender a importância desse setor para o desenvolvimento da África, que vimos em aulas anteriores, que está em desenvolvimento, está no início de desenvolvimento econômico, a maioria dos países africanos. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre os setores da economia africana, né, os 4 setores. A África, né, tem, surpreendentemente, aí a gente desmistificou essa imagem que nós temos do continente africano, né, estereotipada, das sociedades tribais, né, do que aparece muito na mídia, só da miséria e da falta, né, de recursos do continente. O continente está no início de desenvolvimento industrial, né, muito importante, e vem caminhando bem. Agora, lógico, interrompido o mundo todo, né, essa parada aí momentânea por conta da pandemia. Na aula anterior nós vimos esses setores. Setor de destaque é o setor de mineração na África, né? A África é top 10 no mundo em presença e quantidade de minérios, diversidade e quantidade. Vamos começar aí tradicionalmente com um exercício, você já tem um conhecimento prévio aí do continente africano. Então vamos lá, escrevam alguns aspectos da economia da África, beleza? Agora é com vocês, tempo na tela aí.
E aí, o 8º ano, tranquilo? Conseguiram responder? Vamos ver aqui uma resposta. As respostas desses primeiros exercícios aí, né, são o que a gente chama de questão aberta, ok? Você vai escrever aqui, responder de acordo com o seu conhecimento sobre o tema, correto? Não precisa se ater à resposta que nós colocamos aqui, que é mais detalhada, né? Você vai fazer de acordo com o seu conhecimento. O continente registrou um crescimento do PIB, né, entre 2000 e 2018, característica do desenvolvimento africano, a partir das 2 primeiras décadas do século XXI. Em termos de crescimento, foi melhor que a América Latina e o Caribe, aqui as Caraíbas, né? Ficamos em 2,6% de crescimento, e ficou inferior à Ásia, né? A Ásia também é o maior continente do mundo, né? A diversidade lá produtiva é muito grande, eles ficaram com 7,4%. O crescimento previsto, né? Essas previsões provavelmente já não vão se concretizar por conta da pandemia, mas o crescimento entre 3,6% e 3,9% entre 2019 e 2023. 11 países africanos conseguiram atingir o patamar de país de economia média ou elevada. Isso é importantíssimo para o continente africano, né, que ficou relegado ao colonialismo, né, por muitos anos e hoje consegue desenvolver sua economia com seus próprios recursos. Então, essa economia em desenvolvimento, das 3 atividades do primeiro setor, lembra do setor primário? Extrativismo, a pecuária e a agricultura. O extrativismo pode ser animal, vegetal ou mineral. A pecuária intensiva ou extensiva. A intensiva, os animais ficam confinados, né, com alimentação balanceada e é criado todo um microambiente para que eles sobrevivam ali mais próximo do natural. E a agricultura, que pode ser o plantation, né, que é a agricultura de exportação ou de subsistência, aquela para o sustento do produtor. A economia da África é pautada quase que exclusivamente na extração de minerais, né? Falei, tem uma infinidade de minerais, está nos primeiros lugares em todos os rankings de exploração mineral. Contudo, o continente é o mais pobre do mundo. Isso, infelizmente, é o resultado do colonialismo, das epidemias que assolaram o continente africano, ou as guerras civis, né? Depois da descolonização, causou uma turbulência ali, né, entre os países para definir quem assumiria o poder depois da saída das colônias europeias. A agricultura, turismo e a indústria de transformação ainda são praticados de maneira precária, né? O turismo é o que vem crescendo um pouco mais na África e a agricultura, até com parcerias com o Brasil, que a gente vai ver mais adiante. Então, o mesmo ocorre com setores de transporte, comunicação e de expansão ainda limitados. Mas a gente viu também em aulas anteriores que isso está sendo resolvido lá na África, né? Eles estão tendo acesso à tecnologia, à criação das startups, as comunidades, os blocos econômicos, que a gente vai ver também que estão se formando, estão ajudando. E a economia está em desenvolvimento. No início do século XXI, experimentou esse crescimento econômico, nunca visto no continente africano, né? Causou até um estranhamento para a própria população. O aumento da demanda por petróleo, gás natural e alimentos no mundo, a demanda por produtos industrializados, produtos de base, ela aumentou a demanda no nosso planeta, devido ao desenvolvimento tecnológico e outros fatores. E também conseguiram crescer porque tiveram o perdão da dívida externa. Em 2015, 14 países foram beneficiados com o perdão dessas dívidas. Então, também contribuiu para esse desenvolvimento agora da economia. Aqui um mapa também bem legal para a gente ver, né? O desenvolvimento econômico entre 95 e 2015. Aqui eu tenho o gradiente de cores aqui da legenda, né? Os países azul mais escuro aqui cresceram 6% a economia entre 2015, entre 95 e 2015. Aqui 4, 2, assim vai crescendo. Então houve um crescimento. A África não está estagnada, às vezes como a gente tem essa imagem do continente africano. Né? Existem grandes metrópoles, existem cidades extremamente urbanizadas, já funcionando num ritmo muito parecido com as cidades mundiais. Aqui, como não podia ser diferente, a África é um dos maiores produtores de minerais, produtores não, extratores, né? Tem uma série, esses aqui são alguns que estão presentes no continente. Todo o território africano possui essa riqueza mineral. Muito disso já foi levado, né? Não pertence mais
aos africanos e, infelizmente, o lucro, né, todo esse desenvolvimento da extração mineral, ela acaba não chegando à população ainda. A Tanzânia, você vê, é um país extremamente pobre, ó, já tem uma taxa de crescimento de 6% ao ano, graças ao aumento do preço do ouro que é explorado lá. Botsuana, crescimento de 5% ao ano, também é um país pobre, tem reservas de diamante. Lógico que isso não é organizado, não é gerido pelos africanos, não são indústrias extrativas que são internacionais. Beleza? Vamos à segunda atividade, mais um questionário aí. O crescimento econômico da África, se destaca a atividade, letra A, extrativa, letra B, agrícola, letra C, industrial ou letra D, comercial. Questionário é rapidinho lá, fogo rápido, é com vocês aí. E aí, oitavo ano, tá fácil essa aí, né? O crescimento econômico da África se destaca a atividade, a letra A, extrativa. Outra característica da atividade extrativa na África é a utilização de maquinário. É o setor aí uma atividade do setor primário que mais recebe investimentos em tecnologia. Repito, são investimentos externos. Petróleo e gás, também o aumento, a demanda por petróleo e gás natural no mundo aumentou, né? E os maiores produtores no continente temos alguns na África do Norte, aí o Egito, a Argélia, daí já na subsaariana Nigéria, Guiné Equatorial, Gabão. O Sudão, a gente vai ver que a China compra toda a produção extrativa do Sudão de petróleo, e a África possui 10% das reservas mundiais de petróleo e 8% das reservas de gás. Isso é importantíssimo para o continente, desde que eles se organizem para praticar um beneficiamento desses produtos, uma industrialização que seja, pelo menos uma parte, feita pelo território, né? Pelos países que estão envolvidos aí na extração do petróleo. Já na agricultura, né, também prevê-se aí a médio a longo prazo, que a África possa vir ser a salvação, né, para a questão da alimentação mundial. Então tem diversas culturas espalhadas pelo continente, né, a variação climática ali também é muito grande, e as culturas dependem muito do clima, né, para acontecerem. Mas os produtos que se destacam aí são o amendoim, algodão, cacau, café. A Etiópia é uma grande produtora de café, que destina sua produção para a Índia. O óleo de dendê, né, tão conhecido também aqui dos brasileiros. Então a agricultura tem uma diversidade grande, mas necessita ainda de investimentos.
ela ocupa a maior parte da população economicamente ativa, trabalha na agricultura, né? A África tem essa outra característica também, ter uma população muito grande vivendo em áreas rurais. O Quênia é um país de referência em agricultura orgânica, aquela que não usa agrotóxicos, que usa só os fertilizantes orgânicos, né? Sem elementos, sem industrializar o fertilizante. A Etiópia, falei, o quinto exportador de café do mundo, cresce 6% ao ano, graças à demanda por café de países como a Índia. A Índia tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, né? Então a demanda é grande. Os países subsaarianos têm um problema grave lá, que é a escassez de água, né? Mas eles trabalham em conjunto, né? Para ver se resolvem essa situação crônica da falta de água, criando sistemas de irrigação que tragam pelo menos o mínimo, né, de quantidade de água para que eles desenvolvam as plantações. As plantations, essas destinadas ao mercado externo, essas que mais dominam o território africano, né, que grandes áreas, grandes latifúndios na mão de poucos produtores, né. E esse interesse internacional, ele importa aí, ó, o cacau, a borracha, amendoim, café, tabaco, algodão, então uma diversidade de produtos agrícolas que são e extrativos, né, extrativistas, que são exportados. Eles têm pouco valor de mercado, né, isso também não traz muito lucro para o continente africano. Mas, por enquanto, é o que vem sendo desenvolvido no continente. E aqui só uma foto do plantation, uma plantação de chá na África do Sul, que é um dos países mais desenvolvidos da África, né, industrializado, urbanizado. Bom, a terceira atividade, mais um questionário. O continente africano tem um gigante asiático como parceiro comercial. Que país é este? Letra A, a Índia. Letra B, a Coreia do Sul. Letra C, Israel. Ou letra D, a China? Vai lá, questionário, manda ver. Oitavo ano, estamos de volta, vamos à correção da nossa terceira atividade, o questionário. O continente africano tem um gigante asiático como parceiro comercial. Que país é este? Tá fácil, não tá? A letra D, a China. A China vem comprando quase que mais da metade, quase 80% da produção africana. Os chineses estão comprando, estão sendo até acusados aí de um neocolonialismo ali na região, né? Devido a essas tensões comerciais entre Estados Unidos e a China, né? Essa troca de acusações vem acontecendo. A China não só no continente africano, mas na Oceania também. A China entrou com força total, com investimentos.
Na Ásia Central também, a União Europeia também já está preocupada com essa expansão do comércio chinês, né, que vem já ganhando, está bem à frente aí do prestígio internacional dos Estados Unidos, já ganhou mais mercado facilmente. Aqui o detalhe que eu ia dizer para os africanos vivem uma revolução digital agrícola. O continente poderá se tornar o centro alimentar do mundo. Então, os investimentos em agricultura agora, que também estão no início, né, eles podem trazer o continente africano a esse patamar, né, de se transformar no centro alimentar do planeta. Eles têm território suficiente para isso, né? Hoje, a tecnologia pode sanar os problemas crônicos da falta de água, das condições climáticas, a gente sabe que isso é possível. Os investimentos, né, acontecendo lá também, como que isso vai se dar até a África se tornar essa salvação aí para a fome no mundo, né? Insumos, investimento, né, específicos para o solo e as culturas, financiar essa infraestrutura agrícola, né, que eles cultivem com mais precisão, com mais tecnologia, na verdade. Aumenta o rendimento, né? E quem explica isso é o criador da Kitovu, uma startup, lembra das startups africanas? É uma startup que atende 7.450 agricultores na Nigéria. Em 2021, é a previsão, né? Com a pandemia já não podemos confirmá-la, mas ele tem um grupo de 7 pessoas que trabalham com ele e a ideia é triplicar esse número de clientes. As startups hoje na África estão sendo uma alternativa muito eficaz, não só para problemas econômicos, mas para problemas sociais também. Os investimentos externos, né, 3% do volume de trocas comerciais com a China, né, mas a China não está só interessada nos produtos, né, dos setores da economia africana. A África acaba sendo um ponto estratégico, né, de influência da China. Eles querem contrabalançar a influência americana no mundo, né, isso já está acontecendo, essa disputa comercial entre Estados Unidos e China, ela está longe de acabar, né, e a China realmente vem conquistando mais espaço. Impedir que o Japão consiga votos dos países africanos para ser um membro permanente na ONU, né? A inimizade entre China e Japão já é milenar, e excluir qualquer reconhecimento a Taiwan. A ilha de Taiwan, a ilha tecnológica, a China não admite que aquele território seja independente. Eles querem que Taiwan, né, volte a pertencer ao território chinês, e isso é um problema sério também. Vamos lá, mais um exercício aí, número 4 para vocês. Escreva o que são os plantations, que tanto prejudicam os pequenos agricultores na África. Vai lá, Etovano, manda ver.
E aí, Tavano, estamos de volta. Vamos à correção do nosso exercício. Escreva o que são os plantations, que tanto prejudicam os pequenos agricultores na África. Lembrando que não só os pequenos agricultores da África, os plantations, os grandes latifúndios, né? A agricultura de exportação, ela, mesmo não sendo a intenção, acaba prejudicando os pequenos agricultores. Plantation é o nome dado a um modelo de organização econômica em que se destacam 4 aspectos principais. Latifúndio, né? Grandes extensões de terra. Monocultura, é plantado um único produto. Mão de obra escrava, muitas vezes, infelizmente isso acontece em todos os lugares do mundo, aí, na maioria tem trabalho escravo. E produção voltada para o mercado externo. A produção de alimentos é destinada para outros países. Isso é um problema na África. Tem país que não consegue suprir a necessidade alimentícia do povo e exporta alimento. Isso é complicado, eles têm que resolver esta questão. Mapa de extrativismo, né, o destaque do continente africano. Aqui nós temos alguns só, né? Eles têm mais de 30 minérios que são explorados lá e existem ainda, mesmo com essa grande retirada que aconteceu ao longo da história da África, ainda existe muita riqueza lá no continente africano. O que explica essa riqueza mineral, né? Isso é uma história geológica, a formação, né, do continente, a formação rochosa, esse desenvolvimento geológico trouxe para a África Negra, né, essa que está ao sul do deserto do Saara, possui um dos mais ricos subsolos do mundo. Mas já falei isso, digo para vocês novamente, não traz muito benefício às populações africanas. As mineradoras são normalmente controladas por capital externo. Houve a descolonização do continente africano? Houve. Mas as empresas ainda continuam lá. As extratoras, as mineradoras, todas estão por lá ainda, né? A maioria de capital europeu. E eles têm que... É difícil, né? Isso é um processo que provavelmente vai durar muito tempo para que eles se desvinculem mesmo, né, do colonizador europeu, dessa fase colonialista. Aqui uma charge para ilustrar a República Democrática do Congo, né, que vem sendo muito buscada aí pelas empresas de alta tecnologia, que extraem os minerais, né, que vão nos equipamentos eletrônicos, nos nossos celulares, nos nossos tablets, computadores, câmeras, estou vendo um monte aqui na minha frente. E a República Democrática do Congo é muito procurada para esse tipo de exploração dessas empresas multinacionais de tecnologia. Os minerais presentes lá de maior importância, ouro, né, diamante, cobre, petróleo e carvão, espalhados aí pela África do Norte e pela África subsaariana. Ainda ocorre mineração artesanal lá no Congo. A riqueza da República do Congo, mineral, ela é muito grande, são minerais de alto valor de mercado, então todos querem, né? Quem não deseja ir lá e encontrar o seu tesouro. Então a mineração artesanal é muito praticada, de forma precária, prejudicial à saúde. Nossa quinta atividade, mais um questionário. A maior parte dos produtos dos setores econômicos da África são destinados ao, letra A, mercado interno, letra B, mercado externo, letra C, melhoria da indústria, ou letra D, a população mais rica. Vai lá, rapidinho, a gente já volta aí.
oitavo ano, estamos de volta aí, rapidinho. Quinta atividade, questionário. A maior parte dos produtos dos setores econômicos da África estão destinados ao mercado externo. É uma economia de exportação. Alguns países da Ásia também, né, optaram por essa categoria de desenvolvimento econômico, de industrialização, utilizando o capital externo. Aqui na América Latina também temos esse caso, o Brasil também está aí nessa situação de multinacionais. Nós temos uma indústria pautada nas transnacionais. Aí, polêmico aqui, as empresas de tecnologia, infelizmente, foram denunciadas por trabalho infantil na África. A Apple, a Samsung, a Sony. Falei na República Democrática do Congo, né? A gente viu a charge lá, vou voltar lá para vocês darem uma olhada. Então, infelizmente, a riqueza ela é toda retirada e ao povo, infelizmente, não temos retorno. Né? Não só as empresas de tecnologia exploram, né, trabalho escravo, nós vimos na última década aí, muitas denúncias sobre grandes grifes, grandes marcas, né, de vestuário e outros produtos que, infelizmente, né, por vezes até a empresa alega que não sabe, né, e não podemos também condenar sem ter essa prova aí, que eles não sabem que isso acontece, né, no território onde eles destinam a produção dos seus equipamentos. Mas o fato é que essas empresas foram denunciadas aí pelo trabalho infantil. Nas imagens a gente pode ver, né, nos países em desenvolvimento, nos subdesenvolvidos, nós temos essa característica aí que é lamentável, né, que é o uso do trabalho infantil. Ainda falando de problemas socioambientais, a extração de minerais clandestina é um outro grande problema. Ela é incentivada por vezes pelo próprio governo, né, dos países e financia, normalmente, infelizmente, vai financiar, né, as rebeliões e as disputas civis. Para vocês terem uma ideia, em 94, né, foi ontem, aí, o massacre que teve em Ruanda, né, uma guerra civil entre duas tribos, os Hutus e os Tutsi. E os Hutus, financiados por um empresário local, eles cometeram um genocídio, né? Mataram quase 1 milhão de pessoas dessa etnia Tutsi. E esses massacres são financiados muitas vezes por esse garimpo, por essa extração ilegal aí que eles fazem. Tá? E o governo não tem capacidade de fiscalizar. Né? Fica difícil porque essa atividade criminosa ela tem muita força, né? Tem muito poder econômico. E aí, chegando ao que nós estamos vivendo hoje, né? A pandemia, a África do Sul, que é o país mais desenvolvido, mais industrializado, mais urbanizado do continente africano, despencou 51% no segundo trimestre agora de 2020, durante os lockdowns, né, rígidos que tiveram no início da pandemia. Não foi só a África, a Oceania, a Nova Zelândia sofreu com isso, as ilhas do Pacífico. Então, a pandemia, a Covid-19, ela causou esse estrago na economia mundial. Caiu 51%, a quarta contração trimestral, quarta vez, a cada trimestre, né, é medida a recessão. Se tiver recuo 3 meses consecutivos, já é recessão. Eles já tiveram isso, é a quarta já, devido a esse lockdown que foi muito rígido, né? Esse confinamento que paralisou as atividades comerciais, industriais, sejam elas quais forem. Aí a pecuária, a gente não vai desenvolver muito o tema sobre a pecuária porque ela tem uma participação ínfima, não é relevante no continente africano. As questões climáticas, de relevo e outras questões naturais impedem, né, que tenham criações de grande porte, de grande quantidade de bovinos. Eles estão limitados à pecuária nômade, né, de criação de animais de pequeno porte, ovinos, caprinos, a pecuária não tem muita relevância para o continente. Vamos à nossa última atividade da aula de hoje, um questionário, número 6. Muitas áreas destinadas à exploração mineral na África desenvolvem um extrativismo sustentável, um extrativismo clandestino, um extrativismo com uso de alta tecnologia ou não desenvolvem extração mineral. Vai lá, galera, esse é o último, manda ver.
Então estamos de volta, vamos corrigir aqui a nossa última atividade, um questionário. Muitas áreas destinadas à exploração mineral na África desenvolvem, a gente viu, infelizmente, esse extrativismo clandestino, que acaba financiando as rebeliões, as guerras civis, né, e a morte de muitos civis, por motivos religiosos, disputa de território, né? E depois da descolonização, a África virou uma bomba, né? Virou uma explosão, lá é só guerra para todo lado. Hoje vimos aí então a importância do primeiro setor da economia, extrativismo, agropecuária na economia africana. Percebemos que a atividade mineral, né, está no topo aí dessas atividades, a agricultura e a pecuária ainda vem se desenvolvendo, é o início do desenvolvimento no continente. Beleza? Essa foi mais uma aula Paraná, até a próxima.